Operação Lava Jato leva o ex-presidente Lula em condução coercitiva para prestar depoimento à Polícia Federal. O Band Cidade repercute esse assunto. Mesmo com a epidemia de dengue em Taubaté, sobram locais para a proliferação do mosquito transmissor da doença. A Prefeitura promete intensificar o combate. Incêndio em uma casa em São José dos Campos deixa idoso com 40% do corpo queimado. E para quem quer curtir o final de semana, já que o tempo melhorou, não pode perder as atrações da Agenda Cultural. A partir de agora, no ar, Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde para você. A Prefeitura de Taubaté promete intensificar o combate à dengue, já que a cidade está mais uma vez com a epidemia da doença. Nossa reportagem vai mostrar que a dengue não faz distinção de idade ou classe social. Mas se as crianças aprendem rapidamente como se prevenir do mosquito transmissor, muitos adultos parecem não dar a atenção necessária para evitar a proliferação da doença. Jardim das Nações, área nobre de Taubaté. Em meio às casas bonitas e bem cuidadas, terrenos abandonados, mato, lixo. Criadouros do mosquito Aedes aegypti estão por todos os lados. Até a tampinha de garrafa pode levar um perigo imenso para a população. O bairro está entre os piores na análise de densidade larvária. O índice atinge 8,8, onde deveria estar abaixo de 1. E eu gostaria de pedir para o prefeito que tomasse uma providência mais efetiva com relação às casas que ficam fechadas. E o povo que tem que se educar. Pelo 5º ano, a situação dos casos de dengue aqui na cidade foi classificada como epidêmica. A primeira epidemia aqui em Taubaté foi registrada em 2010. O município soma mais de 300 casos confirmados da doença. A partir de agora, os pacientes suspeitos são submetidos apenas a exames clínicos e o tratamento começa imediatamente. Implementamos ainda mais as ações que já estão sendo feitas no que diz respeito à parte educativa, a parte de combate em si. As equipes já vão para a rua, já nebulizando direto os casos que vêm aparecendo aí. Com a consideração de todos os casos sendo positivos, você vai ter uma área maior de abrangência para fazer as nebulizações, fazer todos os trabalhos de controle, todos os trabalhos de bloqueio. Para a população, os próprios moradores contribuíram para essa situação. O povo também ajudar e prevenir, não deixar os quintal com pneu, tudo com essas coisas, com água dentro, eu acho que ajudava bem também, principalmente a área de saúde a combater. Falta a conscientização de muita gente, em especial na região de periferias, né? A gente encontra ainda muitos casos ocorrendo na cidade. O seu José teve dengue 2 vezes. A esposa dele também já ficou doente. Em casa, tudo limpinho, plantas sem pratos e pouca chance de proliferação do mosquito Aedes aegypti. Infelizmente tem gente aqui na rua que joga lixo ali na esquina, né? Isso aí junta dengue. Eu pego um saco, às vezes vou ali na esquina, ele cata aqueles pedaços de coisa que joga, para evitar. Você faz, mas e os outros fazem? Nas escolas de Taubaté, hoje foi dia de prevenção em ação. Nessa unidade, os 600 alunos participam de diversas atividades, como o concurso de desenhos e teatro. Todos atentos, pois o vilão pode estar por toda parte. Nosso objetivo é conscientizar mesmo as crianças de que todos somos responsáveis, né, pelo combate ao mosquito e que eles levem as informações que eles aprendem aqui na escola, que eles desenvolvem nas atividades para a família, para os vizinhos, para os colegas. Eles já sabem o que as pessoas devem fazer para não deixar o mosquito se proliferar. Recolhendo os saquinhos do bicicletário, tirando as caixinhas de suco, papel de bala, não deixar acumular água na casinha da tenda. Ele é perigoso, pode trazer muitas doenças, como febre alta, dor de cabeça, bolinhas vermelhas no corpo. Agora a gente vai falar de um assunto, continuando esse assunto aí de Taubaté.
a cidade tem 334 casos confirmados de dengue, sendo 333 deles adquiridos no próprio município. Em nota, a Prefeitura informou que na tarde de hoje será definido onde os agentes vão trabalhar amanhã. A cidade aderiu à campanha do Estado Todos Juntos contra o Aedes aegypti, que garante pagamento de diária no valor de R$ 120 aos trabalhadores. Disse ainda que haverá uma avaliação nas casas onde estão fechadas e elas serão a prioridade deste trabalho. Ainda neste sábado, amanhã, o caminhão Catatreco vai passar pelo bairro Marlene Miranda. A Prefeitura lembra que o veículo recolhe objetos descartados e não leva podas de árvores. Bem, agora sim a gente vai falar de um assunto importante, a operação da Lava Jato, que entrou na 24ª fase, chamada Aleteia. Hoje de manhã, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva prestou depoimento no aeroporto de Congonhas e sobre este assunto, a gente recebe aqui no nosso estúdio o advogado Fernando de Almeida Pedroso, advogado criminalista. Muito boa tarde, obrigada pela presença do senhor aqui. Bom, quando a Justiça entende necessária essa convocação, uma convocação desse tipo, como aconteceu com o ex-presidente, doutor? Antes de tudo, boa tarde, né? Bem, eu acho que antes de a gente adentrar mais ou menos nesse tópico, assim, devemos observar a própria delação premiada, né, que deu ensejo a isso, né? A delação premiada, ela é um instituto, né, chamado também de colaboração processual, que sofre diversas críticas, né, da doutrina, mas, de certa forma, hoje nós já entendemos acerca de sua possibilidade, né? Sofre críticas por quê, né? Sofre críticas, em primeiro lugar, porque pontuam, né, que estariam, no caso, renascendo, ou seja, o sistema inquisitivo, né, aquele sistema onde a confissão era chamada de rainha das provas, tá? Então, justamente por isso, para que não tenha base tão somente numa delação, é necessário que se apurem determinados fatos para ver se esses elementos de informação assim trazidos, eles trazem, no caso, uma base probatória mais... Tipo uma prova, seria uma espécie de prova. Isso. Elemento de informação nada mais é do que uma forma de prova, né? Só que sem contraditório e ampla defesa, como fala no artigo 155 do Código de Processo Penal, né? Mas, justamente por isso, deve se apurar, né? E essa condução coercitiva que foi realizada é justamente uma forma de apuração acerca, né, das delações que teriam sido realizadas. Em relação a ele, o senhor falou em condução coercitiva, explica pra gente esse termo que a gente vai ouvir bastante hoje durante o dia. Vai ouvir bastante, A condução coercitiva nada mais é do que uma condução obrigatória, né, que pode ser realizada tanto para testemunhas, né, como também, no caso, para indiciados. Óbvio que em relação a indiciados, nós temos aí uma certa... indiciados serem investigados, né? Mas tem um certo debate doutrinário, haja vista do princípio, né, da não autoincriminação, né? Até que ponto poderia ser levado. Entretanto, ele também tem o direito ao silêncio, né, que decorre também desse princípio da não autoincriminação, né, que se chama também de nemo tenetro se detegere. Quer dizer, ele pode não pode se recusar a ir, mas ele pode se recusar a falar. Como indiciado, né, ele pode, no caso, ficar em silêncio, né? Tá. Como testemunha, por outro lado, ele deve falar tudo aquilo que ele sabe, desde que aquilo não venha, no caso, vindouramente incriminá-lo. Ok. O Instituto Lula divulgou hoje uma nota considerando a ação da Justiça arbitrária, ilegal e injustificável. Qual o argumento legal, jurídico aí, então, para que a Justiça autorize uma ação dessa? Em primeiro lugar, a gente precisa, no caso, adentrar na investigação para saber se, de fato, né, essa, no caso, condução coercitiva teria sido ilegal ou não, né? Por que eu falo isso? Pelo seguinte, né? A condução coercitiva, ela pode, no caso, né, se tornar ilegal dependendo do caso em concreto, né? Mas dentro dessa situação, onde, ao que me parece, ele já teria sido chamado outras vezes através de intimações e não teria ido, no caso, depor, né? Ela foi, no caso, assim, realizada, a condução coercitiva. Por enquanto, a gente só tem indícios, né? Não há provas aí, vamos dizer assim, contra o ex-presidente Lula. Nesse caso, qual a distância até que haja uma ação mais concreta, por exemplo, uma possível prisão? Sim. A gente está falando no caso da prisão definitiva ou também pode ser, no caso, uma prisão provisória, né? Que são as chamadas prisões cautelares, né? As prisões cautelares, elas podem, no caso, ocorrer ainda na fase tanto de investigação quanto de instrução. A definitiva é só o final do processo, né?
Entretanto, até no caso, se ter uma instrução propriamente dita, deve-se apurar, né, todos os elementos de informação necessários. E dentro da Operação Lava Jato, nós temos uma força-tarefa gigantesca, né, com diversos procuradores da República atuando. Isso porque, né, envolvem diversas pessoas, né? Então, no caso, vai ser uma investigação um pouco demorada. Mais extensa. Eu agradeço a sua participação, doutor Fernando Gentil de Almeida Pedroso, aqui no nosso jornal. Muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Olha, e para a gente confirmar, ainda falando desse assunto, está prevista uma manifestação agora à tarde, daqui a pouquinho, 1h30 da tarde, em apoio à Polícia Federal em São José dos Campos. O Movimento Brasil Livre vai fazer uma carreata saindo da Avenida São João, no Bosque Imperial, até a sede da Polícia Federal. E a gente continua no próximo bloco falando de um acidente. Um idoso tem 40% do corpo queimado em incêndio na casa onde mora em São José. E tem também a previsão do tempo. O clima melhorou com a chegada do final de semana. A gente volta já já, 1h05.